Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, grande prazer tê-los a bordo com o Instituto Professor Calazans, parceria Ibianchi, produção, edição, canal piloto Alexandre Salles. Continuando, Direito Aeronáutico, introdução ao estudo do Direito Aeronáutico focado para a perícia judicial. E nós estamos estudando o sistema de aviação civil. Nós conversamos a aula anterior, lembrando a todos que, embora para uns e outros possa parecer complicado, não é. E nós vamos consolidar todo esse ensino nos nossos estudos de casos, tá? Mas precisamos entender o sistema de aviação, porque nós estamos no Brasil, considero um sistema híbrido, onde nós temos aí muitas vezes definir de quem é a competência para determinada situação. Ok? Então nós vimos essa lista, discutimos, né, sobre, né, o que era o DC, que hoje é a ANAC, muito cuidado nas atribuições. Repito, aquele caso do advogado que estava advogando numa infração de tráfego aéreo e quis entrar na esfera judicial e foi demandar a ANAC, quando na realidade era o DCEA. De saber quem você deve demandar, você precisa saber a esfera, a jurisdição, e principalmente a regulamentação que nós vimos já em aulas anteriores e vamos consolidar os nossos trabalhos. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o Infraero. O que é a Infraero? É uma empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. Olha só que interessante, presta atenção nisso aqui. A gente precisa entender isso aqui. Empresa brasileira de infraestrutura. Quando eu passo a falar que é infraestrutura, eu estou relacionado à pista, à parte estrutural, construção. E é isso mesmo. É isso mesmo, mas só que não é. Por que que não é? Nós vamos explicar, e é importante que nós todos venhamos a entender, que aqui, embora seja uma empresa brasileira de infraestrutura, nós tivemos um probleminha aqui e ela passou a sair da esfera de infraestrutura apenas e hoje a controla. A gente vai ver por que a Infraero, como hoje, 2015, em Rio de Janeiro, Santos Dumont, Guarulhos, Campinas, por que a Infraero, que é infraestrutura, presta serviço de controle que não é ligado à infraestrutura quais são as consequências dessas mudanças. Então, uma empresa vinculada à SAC, tá, não é subordinada, foi autorizada pela Lei 5.862 de 73 e a finalidade é a administração de aeroportos. Como eu disse, a ideia inicial era infraestrutura, tá? Essa é a pergunta. Muitas pessoas falam, Calazans, lá em Campinas a Infraero não faz nada de infraestrutura, lá é outra empresa, é uma concessionária inclusive, então a gente vai ver o que é que aconteceu. Mas para eu entender o que é Infraero, né, eu precisava entender mais coisas, né, que eu vou explicar. Mas essa é a incoerência. Guarulhos, Campinas, Santos Dumont e outras localidades, uma empresa de infraestrutura não faz mais nada relacionada à infraestrutura e está ligada ao serviço de proteção ao voo. Não só o controle, mas serviço de proteção ao voo, como pessoal profissional da meteorologia, da comunicação, da técnica e assim por diante. Mas para eu entender a Infraero hoje, por que a Infraero em alguns aeroportos, embora se chame Infraero, infraestrutura, presta serviço de proteção ao voo, eu preciso entender o que é TASA. O que é a TASA? Eu vou explicar. A TASA é Telecomunicações Aeronáuticas. Conheci bem essa empresa aqui. Mas para eu conhecer a TASA, eu preciso conhecer a Pané do Brasil. Então uma coisa está puxando a outra, tá? A Pané do Brasil é uma subsidiária de uma empresa americana que operava no Brasil. Existe um livro que chama A História, né? A História da Pané do Brasil. Assim como esse livro, como muitos outros que eu vou indicar, quem quer ser perito precisa bem conhecer a atividade aérea. A Pané do Brasil, esse livro que fala sobre a Pané do Brasil, nos traz uma ótica muito interessante para que a gente possa entender o que é que aconteceu e por que o Brasil é tão confuso em relação ao sistema de aviação civil. Então, essa empresa, que eu vou chamar de subsidiária, uma empresa americana que aconteceu no Brasil, ela findou-se
em 1965. E o seu fim é meio problemático. Tem aí historiadores que não gostaram do desfecho. Eu ia falar desfecho final, mas desfecho só pode ser final. Mas eu quero enfatizar que o desfecho final foi um desfecho final. Levou a empresa, houve aqui um complô, leiam. Mas a realidade é o seguinte, né? Dizem que o governo em 65 forçosamente fechou a Pané por questões políticas inexplicáveis até hoje para o mundo político. O fato é que a Pané não existe mais. Mas por que você está falando da Pané? Por quê? Então aqui, porque a Pané do Brasil, olha só que interessante, na década de 60, ela tinha a Pané. Eu costumo falar que a aviação no Brasil, eu sempre falei isso e vou falar por muito tempo, a aviação no Brasil ela é militarizada. Às vezes você pega um comandante de uma determinada empresa, diretor, executivo, e ele tem uma visão muito militarizada. Esse é o escopo da aviação no Brasil, ainda que se trate de aviação civil. E a Pané, ela tinha uma visão, na década de 60, dentro do Brasil, que era incompatível. Lembra que ela se findou em 65 por questões inexplicáveis. Então a Pané, ela tinha uma concepção americana, não tinha uma concepção brasileira. Militarizada. A concepção, não estou falando que pior nem melhor, estou falando com uma concepção diferente. E a própria Pané, ela tinha dentro dela um serviço de proteção ao voo. Uma coisa inédita para ela. Hoje nós temos uma coisa semelhante aqui na Embraer. Então a Embraer ela é Gavião Peixoto, tá? Então ela tem ali uma unidade Embraer e ali também ela tem um serviço de proteção ao voo ali. Então, essa concepção que a Embraer adotou recentemente foi a que a Pané adotou na década de 60. Então, a própria Pané, para atender os seus aeroportos, onde as suas aeronaves mais operavam, ela tinha o seu serviço de proteção ao voo. Tá? E o que aconteceu com esse serviço de proteção ao voo? Né? O que aconteceu? Em outubro de 69, o artigo 1º do decreto. Fica aprovada a Constituição de Telecomunicações Aeronáuticas, TASA, né, de conformidade com os estatutos que esse o acompanha. Então, nós tivemos a criação da TASA. Então, vamos lá? Olha só o que aconteceu. A Pané do Brasil sumiu. Questões inexplicáveis. E aquele serviço de proteção ao voo, né, virou TASA. Virou TASA. E que mais? A entidade que trata o artigo anterior, a TASA, né, é uma sociedade de economia mista vinculado ao Ministério da Aeronáutica. Olha só, então eles aproveitaram toda aquela estrutura do sistema de proteção ao voo de telecomunicação que virou TASA. Então, algumas pessoas dizem que isso aí também não está bem claro. Então, pegaram toda aquela estrutura do sistema de proteção ao voo, virou TASA, deram o nome de TASA e vincularam ao Ministério da Aeronáutica. Então nós tínhamos, né, por um bom tempo, essa empresa que prestava serviço de proteção ao voo em muitos aeroportos. Olha só que interessante que aconteceu. Em 1995, um outro decreto dispõe sobre a incorporação da Telecomunicações Aeronáuticas, TASA, à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Então vamos entender? Pané, aviação e também aquele serviço de proteção ao voo. A Pané sumiu e pegaram aquele serviço e transformaram em TASA e vincularam o Ministério da Aeronáutica. E depois incorporaram a TASA na Infraero. Então, o que aconteceu, né, em Campinas, por exemplo? Tá? Então, Campinas já tinha a Infraero. Aí, de repente, a Infraero, que era uma empresa totalmente ligada à infraestrutura, passa também a ter papel no sistema de proteção ao voo no que se refere ao serviço de proteção ao voo com controladores, profissionais da comunicação, da sala IS, meteorologia e assim por diante. Então, foi assim que progrediu. Então, a TASA, né, que era uma empresa da Pané, né, divisão de proteção ao voo, passou TASA, foi vinculado ao Ministério da Aeronáutica e depois incorporada na Infraero. Ok? Fica autorizada a incorporação, tá?
E aí, voltando só um pouquinho, e aí nós temos uma coisa interessante. Então, a Infraero, né, que era uma empresa tipicamente de infraestrutura, acaba aglutinando, né? Eu vou mostrar daqui para frente, e hoje, mais recentemente, nós temos as concessionárias. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito interessante. Em Campinas, não é mais a Infraero a responsável pela infraestrutura, não é mais a concessionária que administra o aeroporto. E a Infraero lá em Campinas, por exemplo, hoje, em dezembro de 2015, só está com o serviço de proteção ao voo. Ou seja, inverteu completamente os papéis. Aquela empresa que era responsável por infraestrutura e não de proteção ao voo, inverte. Hoje ela não está mais com a infraestrutura, que está com uma concessionária, e ela está só com o papel da comunicação. Isso é interessante, essa confusão, porque no acidente ocorrido dia 17 de julho de 2007 em Congonhas, qual foi? Aquele TAM, né, o voo 3054, que vem de Porto Alegre, pousa na pista escorregadia, não conseguiu concretizar o pouso, ultrapassou os limites da pista e morreram 177 ocupantes, mais 12 de solo, totalizando 199 pessoas. Naquele acidente ali, né, houve uma discussão nacional muito interessante, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, a gente viu muitas discussões, e a comunidade aeronáutica e jurídica questionou qual o papel da Infraero naquele caso ali? E a pergunta que muitos fizeram até na mídia, por que os responsáveis da Infraero não foram responsabilizados por aquele acidente, uma vez que se tratava de um acidente em que, pelo menos uma das causas cogitadas, estava relacionada com a infraestrutura, pista, escorregadia, falta de grooving. A gente vai comentar isso no nosso estudo de caso. Mas para que você possa responder isso ou atuar como perito, vamos supor que você fosse assistente de acusação. A Infraero tem relacionamento ou não com esse acidente? A Infraero, na sua competência, na sua jurisdição, deu causa ao resultado ou não? Precisamos entender muito bem isso aqui. Hoje, uma coisa muito interessante também, que nós temos, além da Infraero, nós temos a IPTEA, que é Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo, tá? Então nós temos empresas como o Jundiaí, por exemplo. Jundiaí, nós temos uma torre, um aeroporto, né? Essencialmente escola, tem um aeroclube, uma escola de aviação, além de um grande tráfego ali da aviação geral. Então você tem uma torre, quem presta serviço de tráfego aéreo lá não é a Infraero, não é a TASA, não é uma empresa particular. Tem acontecido isso, tá? Em se tratando de acidente, nós precisamos considerar também essas estações prestadoras de serviço. Tá? Então, lembrando que a IPTEA é uma prestadora de serviço, ela tem serviço ligado à telecomunicação, ao serviço de tráfego aéreo, meteorologia e informação aeronáutica. Quando se fala IPTEA, não se imagina apenas uma torre de controle, não. Tem um grande serviço prestado diante de tudo isso aí, ok? E as concessionárias, esse é o nosso cenário mais novo. Então, decreto 2011, né, dispõe sobre as condições de exploração pela iniciativa, olha que interessante, iniciativa privada. Nós tínhamos a figura da Infraero, Sociedade de Economia Mista e assim por diante. Agora nós temos uma iniciativa privada, aeroportuária, por meio, e aí vinha a palavra, por meio de concessão. Nós sabemos que concessão é um tipo de contrato, né, do particular com o governo. E aí nós temos em Brasília a Inframérica, tá ok? Nós temos em Viracopos a Aeroportos Brasil. Olha só, quem administra o aeroporto? Quem administra o aeroporto não é mais a Infraero. Lá em Viracopos, como também em Guarulhos, GRU Airport, em Guarulhos, nós temos serviço de proteção ao voo prestado pela Infraero. Também, esses três últimos casos aqui. O serviço de proteção ao voo, olha só que interessante. Viracopos, Guarulhos, Galeão, hoje, dezembro de 2015, nós temos a prestação do serviço de proteção ao voo pela Infraero. E a concessionária que administra o aeroporto é, no caso, Aeroporto Brasil, GRU Airport e Rio Galeão. Aqui em Brasília, quem presta o serviço de controle do tráfego aéreo são os militares. E aí vamos lá.
Em caso de incidente, em caso de acidente, em caso de infração de tráfego aéreo, cabe a nós saber, né? Nós precisamos conhecer o que é que está acontecendo, qual a área de jurisdição, repito, o caso de Guarulhos, né? Desculpa, o caso de Congonha, o voo 3054. Para você responder por que a Infraero ela não entrou no processo judicial apurando responsabilidade penal. Nós precisamos conhecer qual é o papel dentro da empresa. Um outro problema muito interessante que ocorre nos aeroportos bem movimentados é colisão de aeronave em solo. É muito comum isso. Um determinado Airbus de uma empresa taxiando após o pouso ou antes da decolagem, taxiando e uma choca a outra. E já vimos casos, nós vamos estudar um no nosso estudo de caso, muito interessante, em que a empresa que teve a aeronave colidida entra com uma ação contra... Aí fica a dúvida. Quantos controladores de tráfego aéreo que autorizaram o táxi sem autorização, foi a empresa responsável pela administração que não bem administrou a área de manobra, a área de movimento. Se não conhecer essa estrutura, a gente acaba se perdendo e precisamos conhecer muito bem quem administra o aeroporto. Quem administra o aeroporto pode ser uma pessoa jurídica totalmente diferente da pessoa que presta o serviço de proteção ao voo. E em caso de acidente, eu estou falando aqui acidente, na realidade não é só acidente, qualquer processo judicial, eu quero apurar a responsabilidade. O voo atrasou por questões de tráfego aéreo. Grande desculpa. Mas porque o controlador segurou a aeronave ou porque tínhamos condições de infraestrutura que não permitia um estacionamento adequado das aeronaves. E com isso teve repercussão no tráfego aéreo. Então, é comum, tá? Ação contra, às vezes um passageiro perdeu um grande compromisso, perdeu dinheiro e muitas coisas, ele pode e às vezes entra contra a companhia. A companhia, com uma responsabilidade objetiva, deve indenizar o dano caso seja comprovado. Mas a empresa que pagou o dano para o passageiro, ela pode regredir, ela pode realmente acionar quem realmente deu causa ao resultado, e aí cabe à empresa ter que explicar, e você como perito vai ter que dar essa explicação, entendendo o caso. Olha, a empresa responsável, a empresa que deu causa ao resultado, não é a empresa administradora do aeroporto, é a empresa prestadora do serviço de tráfego aéreo, ou vice-versa. Nós já vimos a empresa acionar o serviço de proteção ao voo, quando na realidade era a empresa que administrava o aeroporto que realmente deu causa ao resultado. Nós tivemos um caso muito intrigante em Campinas, agora eu não lembro o ano, em que uma aeronave pousou lá e ficou quebrou, né, uma aeronave cargueira, teve ali um problema na hora do pouso e impraticabilizou o aeroporto por um bom tempo. E tem uma empresa brasileira na área que a sua base principal era lá. O seu hub principal era lá. Qual foi o prejuízo? Porque ela não podia operar para os outros aeroportos. Ela teve um prejuízo, né, considerável por ter que parar toda a sua malha e comprometer, uma vez que ali era o ponto principal, né, o hub principal dessa companhia aérea. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: a companhia aérea que tinha ali o seu hub principal, teve prejuízos enormes ali, ela pode processar alguém ou não? Pode ser ressarcida por esse prejuízo, pelo dinheiro que ela deixou de ganhar, tendo todas as suas operações suspensas, ela ou outras aeronaves. E aí nós vamos perguntar, o que foi que aconteceu? O controlador de tráfego aéreo autorizou a aeronave a pousar com vento de cauda, com vento que comprometeu ali a aeronave, não houve precisão das informações do controlador de tráfego aéreo para a empresa, ou foi o piloto, né, que cometeu uma infração de tráfego aéreo, ou pousou, né, o piloto sabidamente com as condições de vento, né, ditas ali pelo controlador, arriscou. Não estou falando que isso aconteceu, mas nós vamos analisar tudo isso. Ou aí o avião ficou lá parado. E de quem é a responsabilidade de rapidamente tirar a aeronave de lá? A aeronave ficou 24 horas, 48 horas, uma semana. Então, para nós dar assistência para uma situação dessa que é complexa, nós precisamos chegar no aeroporto e conhecer o que aconteceu, como aconteceu e avaliar a competência e jurisdição de todas essas empresas envolvidas.
ok? Então nós temos aeroportos híbridos, né, onde o serviço de proteção ao voo, né, o Air Traffic Service, é empresa privada, tipo Jundiaí. E a administração do aeroporto, empresa privada. Então, Jundiaí não é o caso, né? Jundiaí, nós temos a empresa privada, mas Jundiaí é da ESP, tá? Quem administra o aeroporto, aí é um outro problema. Só mudando aqui, tá? Então, em Jundiaí, um exemplo, então nós temos aqui, interessante de Jundiaí. Volta só um pouquinho para eu acompanhar o raciocínio. Então, você pode ter em um aeroporto empresa privada que presta serviço de proteção ao voo e empresa privada que presta administração, tá? Em Jundiaí, que é um caso mais esquisito, você tem a PAIN, que é uma telecomunicação aeronáutica, uma empresa privada que presta serviço de proteção ao voo, e quem administra o aeroporto é da ESP. Então você tem uma empresa privada e uma empresa do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Tá ok? E aí eu vou mudar só um pouquinho para explicar o que é a IATA. A IATA é uma Associação Internacional de Transporte Aéreo. E qual o problema da IATA aqui? A pergunta é, a IATA manda ou não manda? A gente vai, manda pra caramba. Manda muito. Mas ela deveria mandar, por quê? Ela não a IATA, ela tem a finalidade de reduzir custos, simplificar processos, cuidar de segurança da aviação, melhorar a eficiência dos serviços, aumentar a comunidade de passageiros, minimizar o impacto do transporte aéreo no meio ambiente. Muito bonito isso aí, né? Mas ela é uma associação de direito privado internacional. Nós estudamos a Convenção de Chicago, tá? Quem pode fazer tratado? Tratado internacional só pode fazer pessoa jurídica, jurídica de direito público internacional para pessoa de direito público internacional. Então é de país para país. Então é o seguinte, a IATA é uma associação de direito privado internacional. Então algumas empresas se associaram, né, pessoas jurídicas de direito privado, e fizeram essa associação. O problema maior quanto à IATA é que ela tem uma forte presença na regulamentação de tarifa, e de tarifa de preços de passagem e assim por diante, passagem e outras questões. E aí nós temos um grande problema, porque como pode uma associação de direito privado internacional gerir, tomar conta de assuntos que é do governo? E aí nós temos sim um problema, porque ela pode, a IATA, criar um documento, uma regulamentação, criar direitos que interfira no individual. Eu me lembro de uma situação em que uma pessoa chegou no check-in, olha só que interessante, ela chegou no check-in e não quis cumprir uma determinação da companhia. E essa pessoa quis saber onde é que estava escrito aquele dever dela, que ela não concordava. E a empresa apresentou uma norma da IATA. Ela falou, a IATA, essa pessoa falou, inclusive entrou na justiça, a IATA não é pessoa jurídica capaz de gerar direito público. E ela estava com um argumento, assim, um raciocínio lógico jurídico coerente. Mas no mundo geral, nós vamos fazer um trabalho também sobre isso aqui, onde nós vamos ler um artigo que um grande jurista brasileiro, ele fala: não interessa se você concorda ou discorda, se ela é uma pessoa jurídica de direito privado, mas na prática ela se comporta como uma pessoa jurídica de direito público internacional, quando, inclusive no Brasil, em Portugal, inclusive, interage com o governo, não só Portugal, em muitos outros países, ela interage com o governo criando direitos. Então a concepção dos doutrinadores é que ela, embora seja de direito privado internacional, na prática ela atua como uma associação de direito público internacional. Precisamos entender esse ponto aqui também, tá ok?
regulamentação da IATA de cargas perigosas. Aqui, ó, uma crítica. Isso aqui não é papel da IATA. Isso aqui não seria, alguns juristas dizem isso, não seria papel de uma empresa pública, desculpa, uma empresa privada, uma associação privada. Isso aqui é coisa de governo, licenciada pelo Ministério dos Transportes. Então, em alguns países, a IATA tem um poder de ação, né, como já disse, Portugal e outros países. E daí, essa não aceitação de muitos juristas do papel da IATA, mas não dá para negar que a IATA tem um papel fundamental na aviação internacional. Mas não vamos nos esquecer que é uma pessoa jurídica, uma associação de direito privado internacional. Na prática, considera como pública, como muitos juristas assim o consideram. E hoje acabamos, né? Vamos fazer contato com o nosso cadastro, né? Vamos informar os nossos trabalhos, livros, tá? E outros produtos. Conheça todo o trabalho do professor Calazans nesse site e entre em contato, que através do contato nós vamos estabelecer aí os nossos estudos de caso. Eu tenho por mim que a aula de hoje acabou e esse assunto ele é importante para que nós possamos entender tudo aquilo que nós vamos estudar em termos de investigação jurídica e também perícia judicial aeronáutica. Para mim, professor Calazans, foi um prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.